Saudações amorosas, saudações calorosas, saudações freiriana. Direto aqui do estúdio Paulo Freire, estamos gravando mais um episódio do programa do SimprojaCast no chão da escola. Esse é o 8º programa. Eu sou Ailton Rocha, da Secretaria de Assuntos Educacionais e Culturais. Eu sou Maristela Ângelo, da Secretaria de Finanças. Sou professora aposentada e estamos aqui para bater esse papo gostoso. Hoje nós temos uma característica especial, porque é a primeira vez que a gente vai falar com alguém que é de jovens e adultos, né? Então, eu vou já pedir para ela falar um pouco sobre ela, um pouco da história dela, se apresentar, por favor, apresente-se para nós. Bom, minha gente, eu sou Mádia Leal, professora da EJA, militante da EJA, mais de 10 anos atuando com jovens e adultos, e estamos aqui hoje para conversarmos um pouco mais sobre essa modalidade, suas potencialidades, suas descobertas e de que forma esses sujeitos eles estão no mundo, né? Especificamente vivendo a cidade de Jaboatão. Quando eu olho para você, Mádia, eu me lembro de toda essa trajetória, né? Que você é uma pessoa, uma companheira que está sempre na luta, buscando, é uma professora da EJA que tem aquele carisma com o nosso amado Paulo Freire também. Então, quando eu olho para você, já vem esse sentimento. Na verdade, eu já venho estudando Paulo Freire há um bom tempo. E quando a gente começa a estudar esse processo dialógico de Paulo Freire, a gente não consegue pensar na educação separada da vida. Porque a educação é um ato político. Então, e é uma possibilidade, uma maneira da gente se transformar e ajudar nos processos das pessoas que convivemos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tenho tanta dificuldade de dizer essa palavra que eu vou dizer olhando para cá. Atravessamentos na literatura. Como é que surgiu essa ideia? Os atravessamentos são palavras assim que são usadas hoje, voltadas para um processo de educação em decolonialidade. Nós precisamos atravessar as formas de opressão, atravessar um regime colonial que teve sua repercussão bem negativa e de violência ao longo da nossa história e, consequentemente, os reflexos que ganhamos aí, né, na educação. Então, o nome atravessamento ele vem como uma palavra a dizer que estamos nesse processo. Não atravessamos ainda, mas estamos querendo, sim, atravessar. Estamos procurando, através do diálogo, da luta, até mesmo da subversão, ver a escola, fazer a escola com um olhar de acolhimento, um olhar de amorosidade e um olhar de transformação política. Sobretudo para esse público de jovens e adultos, né? Exatamente. A gente não pode mais, primeiro, né, continuar pensando que é um público que não é capaz. Na verdade, é um público que sofreu as suas primeiras interdições nos ensinos regulares. Muitos entraram nos ensinos regulares, na escola regular, e por algum motivo se perderam e saíram. Não é? A gente costuma dizer que meio que a escola desistiu desse estudante, porque a escola precisa se preparar para receber o estudante. E quando isso acontece, é uma perda para todo mundo. É uma perda para a escola, é uma perda para a família, é uma perda para a pessoa mesma que está vivendo isso, é uma perda social. Então, pensar nos atravessamentos na literatura é a gente olhar a leitura, não só olhar para ler palavras, mas para além das palavras. A gente não trabalha com as literaturas achando que estamos vivendo os paradidáticos, porque paradidático é um trabalho paralelo ao livro didático. E a literatura, ela se permite estar onde nós desejamos estar. Às vezes estamos lendo um livro aqui e daqui a pouco a gente está viajando. A gente está viajando pelos diversos territórios que ali a gente sonha, que a gente se permite viver. Então, é bem assim, os atravessamentos, porque estamos caminhando, né? Estamos caminhando por essas águas que muitas vezes as correntezas nos levam para outros locais. Alguém até dizendo que nós não somos capazes, que a educação de jovens e adultos não chega, que mais uma sala vai ser fechada, que nós não temos as condições físicas e estruturais, que muitas vezes acontece, que o livro didático não chega, que o material muitas vezes é inadequado e que a banca, às vezes, é uma banca para criança. É verdade. Então, são vários atravessamentos. E na literatura a gente pode pensar sobre, agir para e agir com, e transformar isso como forma de luta. Ô, Mádia, e assim, você trabalhou esse projeto, uma turma de módulo 1? Isso, módulo 1.
A gente fica se pensando, né? Porque a turma que chega ao módulo 1, ele está chegando com muita dificuldade, né? Isso. E qual foi a reação do estudante a iniciar essa diferença de trabalho, de projeto na sala de aula com eles? O estudante da noite, ele tem um diferencial, porque ele é um estudante, muitas vezes, letrado e ele não está alfabetizado. Ou ele está nos inícios das hipóteses do sistema de escrita alfabética. É necessário que a gente entenda, traga a sua realidade, e a partir da sua realidade, as palavras vão chegando. Não é? Então, a busca por essas palavras e seus entendimentos, eles vão chegando. O ano passado, que esse projeto eu vivenciei o ano passado, eu peguei uma turma modular, uma turma do módulo 1, com alunos que já liam, alunos que já estavam lendo palavras simples, outros que não liam nada. E isso aí, essa heterogeneidade, foi muito bom, porque aquele que não estava lendo, ele recebia ajuda do outro, do colega, que às vezes o professor intimida. Quando a gente chega junto do estudante e pergunta, mas qual é a tua dificuldade? E às vezes eles ficam meio acanhados. Mas quando eles têm lá, fazendo aqueles trabalhos coletivos, né, e que o outro chega, o colega, que horizontalmente falando, né, a gente deve estar nessa mesma posição, então isso fortalece e eles passam a confiar. O acolhimento da professora, do professor é muito importante. Educação de jovens e adultos, eles estão em construção de projetos de vida. Muitos não têm um projeto de vida. Muitas vezes eles chegam na escola por um convite, algum evento que alguém falou que foi bom, né? Ou dizendo que foi para a escola para amenizar a cabeça, esquecer mais os problemas. Então, alguns chegam assim. E outros chegam com essa vontade de estudar, dizendo, professora, eu não cheguei antes porque meu marido não deixou, porque eu só trabalhava, porque eu só criava filhos. Esse é o momento. Então, a gente precisa aproveitar essa vontade, né, chegando, para que a gente comece a dialogar sobre esse projeto de vida. Porque um cidadão que constrói o seu projeto de vida, é muito mais fácil ele seguir em frente. Deixa eu te fazer uma pergunta para poder a gente contextualizar esse trabalho. Como é e onde fica a tua escola? Eu trabalho em Santo Aleixo, na Escola José Leopoldino, lá em Rios. Esse trabalho ele se voltou para um trabalho de literatura mesmo, né? De leituras constantes. Eu tenho o hábito de, semanalmente, a gente está fazendo algum tipo de leitura, a gente iniciar com a leitura, alguém que traz uma leitura de casa. Ora, eu levo uma leitura para eles, uma leitura de leite, uma acolhida com a leitura. Ora, eles trazem para mim algo que chamou a atenção. Que alguns que não conseguem ler, eles dizem, né? Professora, eu assisti uma reportagem sobre isso. Eu vi na televisão falando sobre isso. A gente pode conversar? Então, isso aí também é um ponto... É quase um tema gerador, né? Para uma conversa. Isso, né? Trabalhar com jovens e adultos, é importante que a gente trabalhe com círculos de cultura, onde a gente vai ali... ter um diálogo a partir de uma música, a partir de um contexto, de um território, de uma imagem, de uma construção, de uma produção feita, de painéis. Eles precisam se sentir sujeitos ativos desde o primeiro momento da aula. Eles vêm ainda com aquela coisa de eu vou copiar o que hoje, não é? Então, essa necessidade de copiar algo, e a gente vai, aos poucos, diminuindo essa ânsia da cópia, mas em algum momento permitindo, porque se ele quer, em algum momento ele copia alguma coisa também. E apresentando os livros para eles. Sempre que eu vou levar um livro, eu digo, olha, minha gente, esse livro, não é, eu estava lendo e eu me lembrei de fulano, né, de Francisco, de Maria, quando ele relatou isso. E aí a gente vai ver outras descobertas que a gente tem. Esse outro livro, eu me lembrei de um lugar que a gente estava falando no decorrer da aula. Sempre relacionando com o que tem deles. ali dentro. Exatamente, né? Com a vida deles também, né? Esse livro vai falar de uma receita que vocês já me contaram, ou que Dona Maria faz para vender, né? Então, mais ou menos isso, até para a gente, nessas estratégias de leitura, a gente chamar a atenção do leitor para aquilo que vai ser lido. Interessante. O trabalho em si, porque assim, até agora a gente está meio que contextualizando para entender, para chegar no trabalho em si. E agora eu queria ficar bem caladinho, que eu não consigo, mas eu queria pedir o seguinte. Como foi, em primeiro lugar, a proposta para iniciar esse trabalho junto à turma? Como ela aconteceu? Esse trabalho com a literatura, ele começou por uma organização do plano de ação da escola. De que forma a leitura ia chegar, como é que a gente vai organizar as feiras literárias. E, o ano passado, a prefeitura mandou para os estudantes uns três livros.
Nós não recebemos livros didáticos. Esse ano é que a gente está fazendo a escolha, não é? Possivelmente para chegar em 2026, através do PNLD, do programa, do livro. Mas, assim, quando eu recebi aquele material que a prefeitura mandou, primeiro foi um material bom. Os livros que chegaram, o que era proposto ali de construção de conhecimento, eu não falo de conteúdo, porque por mais que na EJA a gente tenha esses conteúdos, né, nas caixinhas, português, matemática, história, mas é muito bom quando a gente traz um trabalho interdisciplinar. Olhando para essa temática, a gente vai trazer de um tema gerador um trabalho interdisciplinar, onde ali na aula a gente vai ter português, a gente vai ter história, hoje vai entrar matemática. Então, começou assim, a partir da chegada dos livros e dos livros que eu comecei trazendo também, que eu já gostava, que eu comecei a identificar também com a turma, eu acho que esse livro eles vão gostar, eu acho que esse aqui eles vão... A necessidade identitária da gente viver isso, eu vou trazer mais as comunidades indígenas, como é que eu vou apresentar isso. Então, assim, foi pensando exatamente como é que ia ser apresentado para eles, o que a gente precisa conversar sobre as questões de diversidade, as questões das relações étnico-racial, as questões de inclusão e outras coisas, as questões ambientais. E começou a partir do plano de ação da escola. Que coisa boa. Então, você teve esse objetivo de fazer esse projeto, já seguindo um caminho que a própria escola tinha dentro do seu contexto. Através dos planejamentos que fizemos, né? Coletivos. E, assim, a aceitação da sua turma, dos estudantes, em relação a ser trabalhado, né? A literatura, a escuta, as histórias, eles faziam a reflexão relacionando ao texto com a vida deles, ou não tinha essa reflexão? Alguns tinham, porque assim, quando a gente vai trabalhar uma literatura, a gente vai dizer, a gente vai ler para quê? Nem sempre a gente está lendo direcionando a um tema específico. Eu vou ler porque eu quero conhecer a história. A gente vai ler porque eu quero também observar um pouquinho da parte técnica do livro, que a gente faz um trabalho com a parte técnica, como é que esse texto está organizado. A gente vai ler também e vai ver se as imagens correspondem a esse texto. Aqui eu tenho só imagem, aqui eu tenho só texto. Então, na verdade, a gente vai abrindo possibilidades e fazendo os atravessamentos da literatura. A gente vai permitindo que esse estudante adentre e que se posicione perante as diversas coisas que vão surgindo ali sobre a vida, sobre ele mesmo, sobre o mundo, sobre a natureza, né? Você abre as portas, muitas vezes você não vai ter a dimensão controlada de onde que você vai chegar com a literatura. Porque a literatura, ela tem muito esse impacto de nos envolver, né, emocionalmente, as lembranças com relação aos nossos antepassados, nossos avós, a lembrança da nossa comunidade. Esse aqui, por exemplo, a gente estava falando sobre O Mundo nas Minhas Mãos. E aí eles fizeram, foi um dos livros. Eles fizeram um pouco dessas representações. A gente trabalhou sobre esse espaço do mundo, do cuidado. Tem produção textual também, né? Tem produção textual. Então, a produção textual, ela não só chega para quem está escrevendo. A produção textual, ela chega primeiro de forma coletiva, depois ela vai chegando para aqueles que querem se desafiar e depois aqueles que já escrevem, que estão escrevendo com dificuldade, mas já estão escrevendo. Então, assim, nada acontece assim, de uma forma muito programada. Eu não consigo programar, quando eu vou fazer um trabalho de literatura, todos os passos, porque em alguns passos são os estudantes que vão conduzir esses passos, não é? Porque na literatura é permitido isso. A gente costuma dizer, e aí eu li também para me ajudar muito, Rio do Cosson, que ele traz um pouquinho desse trabalho literário, ele traz algumas estratégias, né? Ele fala dos círculos de leitura, de como a gente fazer, e eu acho que isso foi me ajudando. Fui lendo Paulo Freire também, sobre esse processo dialógico, como que a gente pode caminhar na literatura com esse diálogo que não é uma simples conversa de mesa de bar, não é uma conversa ingênua. Essas conversas, elas são colocadas como diálogo porque nós temos objetivos políticos dentro do processo de politização de cada estudante. Especificamente, eu acho que quando eu escrevi o trabalho, eu destaquei o trabalho com Mandela. Eu acho que a questão de trabalhar os temas da educação antirracista foi muito bom. Eu recebi Madiba, um menino africano, e ao receber Madiba, eu disse, bom, esse material é maravilhoso para a gente começar uma discussão urgente, que urge, não é? É uma discussão que ela tem que acontecer sempre, porque em todo momento a gente está vivendo um racismo estrutural, estamos vivendo racismo ambiental,
os estudantes precisam se reconhecer negro e negras, e esse material, esse livro, ele é importante. E aí nós fizemos um trabalho mais detalhado com o livro de Nelson Mandela, trabalhando não só a leitura, mas o desenrolar desse trabalho. Que Os atravessamentos. Os atravessamentos. Nós fomos para a história, eles construíram uma linha do tempo, né? E nessa linha do tempo eles foram colocando as diversas situações de Mandela, desde a sua saída lá, da sua aldeia, né? Junto com o seu povo, a sua família, como aquele menino que é o primeiro menino a estudar da família. E esse menino, ele chega na escola praticamente sem nada. Ele não tinha nem calça para ir para a escola. As pessoas cortam a bermuda, uma calça do pai, amarra na cintura do menino, e é dessa forma que esse menino chega na escola. E quando ele chega na escola, a primeira coisa que se coloca, né, até pela influência mesmo inglesa, era dar um nome que fosse mais parecido. Porque o nome dele é Rohinlala. Então, um nome bem difícil, dentro da comunidade Xhosa, onde ele vivia, o povo Xhosa, a etnia. Então, vamos dar um nome que seja mais familiar. E eles disseram assim para mim, quando a gente fez essa leitura. Eles, os estudantes. Os estudantes disseram assim, né? Ô, professora, mas e o nome dele? Aquele nome difícil. Eu disse, ele continuou com aquele nome. Mas lá na escola, deram outro nome a ele. Eu disse, sim, deram outro nome a ele. Ou seja, né, a questão identitária. Eu achei bem interessante quando eles argumentaram isso, dessa questão de identidade. O nome é a minha identidade, né? Então, a gente começou a fazer as leituras, de provocá-los nos questionamentos, de acompanhar a história de Nelson Mandela, de trazer os temas de segregação racial, do movimento do apartheid, fazer uma linha do tempo desde 1918. A gente fez uma linha do tempo, considerando, assim, até regularidades mesmo, que aí eu trabalhei um pouco de matemática. A gente começou a pegar de 10 em 10 anos da história de Mandela. Aí fizemos a primeira linha. Qual foi a fonte da pesquisa, professora, só para entender? Fez a linha do tempo, pesquisando onde? Sim, a gente pesquisou com os livros de Nelson Mandela. A gente assistiu vídeos. A escola tinha esses livros? Eu levei. Eu comecei a levar. A realidade é essa, né? É bom Se a dizer. gente não leva... Eu levei os materiais e comecei apresentando também no YouTube, em algumas leituras que a gente fez. A gente usou Madiba, um menino africano, também. Pesquisamos também. Eles abriam, os que já estavam lendo, iam para o celular e já viam. Olha, eu encontrei isso aqui no celular. Os que estavam lendo, lê aí. Dá para entrar na linha do tempo? Então, nós fizemos algumas linhas do tempo. Fizemos linhas de 10 em 10 anos na história de Mandela. Linhas, várias. Várias. Linhas do tempo. Essas linhas, eu acho que tem algumas imagens, eles construindo. A gente tinha imagens da época dos amigos de Mandela, da família de Mandela. Todo o movimento, né? Quando Mandela chega em Joanesburgo e ele começa a estudar direito, os amigos que eles encontram, quem era agora esse rapaz, os costumes da própria tribo onde ele vivia, porque ele vai para a escola, mas quando ele entra na adolescência, ele precisa ser circuncidado. Então, ele volta para o ritual de circuncisão e, a partir dali, ele grita, né? Eu sou homem. Agora, dentro da concepção da sua família, da sua tribo, a partir dali, Mandela, ele consegue chegar na faculdade, e aí a gente foi fazendo a cada 10 anos. Né? 1918, que foi o nascimento. 1928, como é que estava Mandela? 1938, e fizemos uma linha do tempo. Depois, vamos fazer uma de 5 em 5 anos, para a gente pegar dados e histórias desses períodos. Essa linha, ela foi organizada por pequenos textos, imagens e palavras. Então, a palavra racismo, ela saiu muito, ela saía de uma linha para outra, né? A palavra apartheid também, que a gente precisou estudar, uma palavra que não é na nossa língua, a gente precisou ver como que se escreve. Assim como a gente escrevia o nome Rohinlala, o nome dele que é bem difícil, né? E aí a gente foi construindo matematicamente esse tempo linear. Era importante que eles vissem o tempo linear para depois a gente ver esse tempo cíclico. Eu digo cíclico porque em outros momentos a gente fez uma exposição com um painel em círculo, onde eles foram colocando fatos que aconteceram, mas que esses fatos voltavam. Em algum momento, por exemplo, 1964, foi assim, a grande opressão de Mandela, né? Que ele é preso, ele passa 27 anos preso. E nessa história, eles descobrem que lá dentro da prisão, junto com seus amigos, eles trabalhavam muito duro. O que eles podiam fazer, né? O próprio sistema para calar, eles faziam.
Mas aí eles descobrem que Mandela e seus amigos transformaram aquela situação caótica, difícil, em violência, como forma de possibilidades de vida. Que aí eles passam a estudar. Madja, e vendo todo esse contexto, né, da história, uma história que eles nunca tinham ouvido, tinha esses dados que foram pesquisando. Eles disseram que já tinham ouvido. Quando eu disse, quem conhece Nelson Mandela? Foi. Tá vendo como é bom? Quem conhece Nelson Mandela? Então, quando eu falei isso, aí eu disse, já ouvi falar, a professora dele, de que não é aquele da África? Não é aquele do racismo? Então, assim, para mim foi uma surpresa também. Aí fui trabalhar toda essa parte também do racismo. E eles faziam uma comparação também com algumas ações que aconteciam na vida deles mesmos, do estudante. Sim. Ou, havia essa reflexão? Eles fizeram uma reflexão de que a maioria dos presos, os que estão nas penitenciárias, é uma população negra. É tudo negro, professora, que está ali, a maioria. E a gente ainda terminou fazendo outras colocações, porque quem que é a população penitenciária, além dos negros, são os que, de uma certa forma, têm algum transtorno e que não são... Então, a gente começou a ver outras coisas também, né? A população penitenciária, porque eles disseram, quem está lá nas prisões, a maioria é tudo negro. Então, eles mesmos já localizavam esse local, né? Esse local difícil, que, ao longo da história, o Brasil fez, né? Como forma de opressão. E a nossa população, né? Isso. A nossa população é povo negro, né? E vive essa opressão. A opressão daquele tempo e a opressão de hoje, né? A maneira também de reflexão. Eu tinha preparado um monte de perguntas, Márcia, para te fazer. O problema é que eu não consigo fazer nenhuma, porque tudo que eu ia perguntar, tu já me falasse. Então, Sabe? deixa eu contar mais uma coisa assim, interessante nesse trabalho, né? Porque, especificamente de Mandela, a gente também, no decorrer, eles perceberam que Mandela era muito amado, era cuidado pela família. Então, acho que isso foi importante, esse cuidado da família, porque quando eles começavam a refletir, ele dizia, ele não era um menino revoltado, não era professora. Não era um menino revoltado, não era um menino revoltado. Era um menino que sonhava alto, era um menino que queria estudar, assim como vocês. É um menino que demorou muito, né, a chegar, mas foi o primeiro da família. É um menino que se dedicava aos estudos, que chegou à faculdade. Então, assim, uma coisa que chamou a atenção é que a família acolhia. Como se eles estivessem fazendo relação, que muitos deles não foram acolhidos pela sua família para estudar, como né? uma rede de apoio é importante, né? Então, nesse percurso, eu ainda levei Malala para a gente trabalhar essa coisa da importância dos estudos, né? Malala, ela queria apenas ir para a escola. E nesses atravessamentos literários, Malala também foi apresentado para eles, assim como a comunidade do povo Chucuru, que eu sou frequentadora da Assembleia anualmente. Da Assembleia Chucuru? Sim. Então, anualmente eu vou com esse objetivo de aprender mais, de trazer mais coisas, para que a gente vá fazendo esses atravessamentos e que a gente garanta o direito de ir e vir, o direito de ser um cidadão ativo, né? Esse cidadão do mundo, porque Mandela não é só cidadão, não foi só cidadão da África do Sul. Mandela é um cidadão do mundo que nos ensinou e até hoje ensina ao mundo as formas de opressão. O que é que a segregação trouxe para aquele momento, o que é que o movimento dos partidos trouxeram, quais os objetivos que eles trouxeram. E o Brasil não fez diferente. Afinal de contas, nós vivemos, em média, 300 anos de escravidão e hoje ainda temos algumas formas de escravização que vemos aí, né? O terceiro setor e outras coisas que são os trabalhos, praticamente, em que os estudantes da EJA vivem. Uhum. Praticamente. Então, por terem sido excluídos naquele momento. Exatamente. Hoje é subemprego, né? Essas questões. E esse projeto, ele teve um período de vivência ou foi o ano todo? Ele começou mais ou menos em abril e ele foi até o final do ano. Foi. E aí, os livros da prefeitura, né? Os livros que chegaram, a gente fez um trabalho, a gente fez feira literária com eles, a gente fez alguns movimentos, criação de painel. Eu gosto muito de trazer as artes, as linguagens das artes, a música, a dança, o teatro, as artes visuais, porque, para mim, a arte é um convite à vida e eles precisam viver, né? Viver no sentido de existir. E, junto com ele, inclusive, Mandela também fez algo na sua vida sobre a arte, né? Ele, além de estudar no curso de Direito, antes um pouquinho, ele envereda um pouco para a arte. E aí a gente foi, ao longo do percurso, tendo possibilidade de atravessar nas artes, pegar o texto de Mandela e pegar os jornais,
comecei a levar jornal para a gente relacionar, será que essa manchete que tem aqui tem algo ligado ao racismo? E que tipo de racismo está ligados? Então, estão ligados. E a gente fazendo a ligação, olha, isso aqui, tá vendo o que é que acontece? Então, fazer essa reflexão. E escrevendo palavras. E vendo como é que as palavras são escritas. Né? Pensando a língua não enquanto código, mas pensando a língua nesse movimento, realmente de processo, de sistema. A gente não considera, no processo de alfabetização, assim, a alfabetização por código. Então, analisando palavra, vendo o seu significado, lendo um verbete, fazendo análise fonológica daquela palavra para eles perceberem, né? Trabalhando um pouco de sonoridade, palavras que rimam, palavras que não rimam. O texto, quando a gente termina de ler um livro, eu sempre pergunto, né? Mas quem conta essa história? Quem está contando essa história? É o autor do livro? Né? Essa história é contada por uma conversa, o diálogo, né? Que um conversa e o outro fala. É o que a gente vê a relação do narrador e do personagem. Então, eu ia sempre provocando para eles pensarem. É um texto que descreve, isso aqui é um texto que é um poema. Então, trabalhando um pouco dessa diversidade dos gêneros textuais também juntos. Mas o objetivo principal não era esse. Era fazer os atravessamentos da vida na literatura. Em algum momento dessa intervenção, porque a gente percebe que é uma intervenção bem complexa, não é algo que se faça assim. Aconteceu alguma resistência dos temas, dos debates por parte dos estudantes? Não, nenhum. Eu até o ano passado levei Miró Muribeca, levei o livro. A gente trabalhou um pouco com essa linguagem, né, que a gente disse que é um poeta marginal, que tem toda a sua estética, artística e estética de conversar, de fazer as denúncias da sociedade. Um ex-morador de Jaboatão, tal. Então, eu também levei Miró Muribeca para conversar e, em alguns momentos, a gente começou a trazer algumas pessoas para conversar de fora. Um que já morava... Deixa eu entender. Miró Muribeca foi lá? Não. Ah, tá. A gente levou o material, o livro, tá, não é? Para poder apresentar para os estudantes. E foi também através de vídeo. Deles verem como é que é, olha ele aqui, né? Isso aqui ele gostava de ficar em tal lugar. Então, esse projeto ele foi abrindo para diversos debates e conhecendo quem somos, quem é o nosso povo, né? Histórias que a gente trazia, por exemplo, Santo Aleixo de antes e Santo Aleixo de agora, o território geograficamente, como é que era e como é que é hoje. Esse atravessamento geográfico também aconteceu para eles entenderem as mudanças da localidade onde mora, por que aquele rio, quando está chovendo muito, está enchendo, o que é que acontecia, como é que era aquele território antes. Então, tudo isso a gente foi trazendo à literatura, junto com os textos de iniciação científica, junto com os poemas. Quer dizer, foi utilizado vários recursos didáticos para que chegasse a todo esse movimento da literatura, né? Do trabalho em si. Sim. A gente trabalhou com um literário chamado Labirinto do Minotauro. O Labirinto do Minotauro é uma história da mitologia grega que traz a história do Minotauro, eles não conheciam, e no final eles fizeram um labirinto, um jogo matemático. Foi o trabalho que, além da história, a gente também apresentou na Feira Literária, em algum momento, o Labirinto do Minotauro, que é muito bom também o material. Quando a comissão estava lendo os trabalhos, e aí identificou que esse trabalho era interessante para estar aqui a gente poder falar, aí vamos ver o autor. Que, por enquanto, a princípio, a gente trata como autor. Aí, quando não é autor, é autora. Vamos ver a autora. Aí, alguém, que eu não vou dizer quem é, mas pela fala você vai saber, disse assim, Mádia é uma professora arretada. Sabe? Ela é muito boa no que faz. Ele falou bem assim, Mádia é uma professora arretada, ela é muito boa no que faz. Você já disse quem é. Né? E ela se dedica, ela gosta de jovens e adultos, ela se dedica mesmo à educação dos jovens e adultos. Para ela, eu só vejo Paulo Freire e jovens e adultos. E assim... Porque sempre foi dedicada. É uma etapa da educação muito difícil. Eu posso dizer, sem medo de errar, que é a mais difícil de você lidar com ela. E esse programa, professora, a gente já está caminhando para um final, né? Esse programa, ele está aqui para chamar a atenção para isso, não é? Eu até gostaria de fazer uma fala sobre jovens e adultos, né, para chamar a atenção que não é a mesma coisa do ensino das séries iniciais, né? Não é a mesma coisa do ensino regular. A gente precisa ter um olhar diferenciado sobre a educação de jovens e adultos que foi passado para a gente agora. Né? Eu tinha um monte de perguntas para fazer, para a gente encaminhar para essa minha fala, mas eu não precisei. Porque tem alguém aqui, e é esse o objetivo do programa, é mostrar para essas pessoas que estão ali vendo a gente, ou até ouvindo no podcast, para mostrar que Jaboatão tem uma escola que não tem
livro didático, e aí não é só o Jabotão, né? Para jovens e adultos isso é geral. Exatamente. Que não tem livro didático, não tem incentivos, né? Que jovens e adultos é a parte ruim da casa, aquela parte que ninguém quer ir, né? E mesmo assim, com todas essas dificuldades, ainda tem alguém que demonstra essa paixão, esse fogo, que acredita nesse público que foi, pela mesma escola, excluído, né? E que isso precisa ser dito, isso precisa ser mostrado. E precisa ser mostrado para que a gente possa refletir o seguinte: jovens e adultos também é gente. E precisa de uma atenção assim. A gente precisa entrar no debate, a gente precisa participar de um combate, de uma luta que faça a educação dos jovens e adultos se desprender daquelas aulas, primeira aula português, segunda aula português, terceira aula matemática, aí vem ciências no meio, e depois... Gente, isso é... Para jovens e adultos, isso é complicado de lidar, isso não é interessante. É totalmente diferente da abordagem da professora. O ano passado, a gente já vem fazendo um trabalho de horta com eles lá na escola. A gente tem um terreno... À noite? À noite. Poxa. Então, ano passado, eu terminei o ano montando a horta, semeando a terra com eles, botando à noite, fazendo isso. Às vezes chegava mais cedo para fazer. Mas aí a reforma chegou para a escola. Jogaram todas as telhas em cima dos canteiros. E aí, quando a gente voltou lá, não temos mais horta, porque a reforma chegou, estão refazendo os telhados. E ainda tem esse problema. Então, eu acho que a horta também, a gente fez organizou a horta onde os meninos durante o dia participavam. A gente vem fazendo isso na escola faz uns 2 anos. O ano passado aconteceu isso, finalzinho do ano passado. Aí semeamos, mas não colhemos por conta disso. Eu fiz uma pergunta, professora, que eu perguntei assim, teve alguma resistência? Não teve. Aí eu fiz a pergunta para poder fazer essa reflexão depois. Uma professora comprometida, uma professora consciente e uma professora política, e que principalmente se abre para a turma, né, que muitas vezes na sua fala foi dito assim, eles disseram isso, eles sugeriram isso, sim, eles trouxeram isso, eles trouxeram aquilo. E não houve a resistência de dizer assim, quem está dando aula sou eu, quem manda aqui sou eu. Não, ao contrário. Né, a sua participação como professora, creio eu, e eu estou dizendo isso para que a gente possa enaltecer o seu trabalho mais uma vez, com certeza mudou a vida dessas pessoas, viu? E mudou a minha também. Essa relação, ela é direta, assim, né? Paulo Freire disse que nós somos aprendentes, precisamos ser aprendentes o tempo todo. Porque quando a gente pensa que sabe mais de alguma coisa, então, vem lá e eles nos desafiam. Então, é melhor, muitas vezes, fazer perguntas e perguntas e perguntas para que a gente possa aí ser movida por esses atravessamentos. O que nos faz atravessar na vida... não é termos a certeza de que a água do rio passa, e quando ela vier, que for passando em diversas localidades, ela não passa da mesma forma, nem com a mesma frequência, nem na mesma cor. Então, cada vez que essa água ela passa, ela pode se renovar, ela pode trazer as suas dificuldades, mas com certeza ela jamais será a mesma. Então, nem a professora é a mesma mais para falar da educação antirracista, e nem os estudantes são os mesmos. Agradecemos a sua participação. Agradecer a Maristela, porque a gente pediu o apoio do Maristela, ela disse, eu vou, e a gente faz. Não é? Agradecer também, toda vez eu tento fazer esses agradecimentos, mas eu acabo esquecendo porque o tempo estoura. Agradecer a nossa parte técnica, que é ali Henrique Lima, que está fazendo esse trabalho desde o primeiro episódio. Henrique. Desde o primeiro episódio ele está fazendo, só hoje eu consegui por conta do tempo que a gente conseguiu administrar direitinho aqui. Então, Henrique, muito obrigado aí pelo apoio, e dizer que a proposta é essa, é mostrar que valorize nosso profissional, que a gente tem condições não boas, mas a gente tem profissionais excelentes como Mátia. Né? Agradecer mais uma vez a participação e dizer assim, olha, o seu trabalho faz acreditar numa sociedade diferente, e que isso pode começar através da educação. Sozinha não, né? Mas a gente tem essa esperança. As pessoas conseguem mudar o mundo, né? Isso. Mas só através da educação. E assim, eu queria também agradecer ao Simproja, porque é um sindicato que está o tempo todo construindo, desafiando, chamando as professoras e os professores para estarem nesse local onde a gente... nem sempre a gente fica confortável, mas a gente é movido a processar novos atravessamentos. Então, tanto político como... Eu não entendo a escola sem o olhar político. Nós não fazemos as coisas sem esse olhar político. Então, eu vejo o sindicato sempre compreendendo isso, a necessidade de trabalhar o processo de politização e entendendo que a educação, ela liberta. Ela melhora de vida, ela nos ajuda a
a atravessar, sabendo o que é que a gente está atravessando. E muitas vezes a gente não sabe de tudo não, viu? Porque às vezes a gente tem medo. Mas aí, em meio a esse medo, nós somos corajosos e a gente se fortalece junto. Exatamente. Então, assim, minha gente, continuem com esse trabalho maravilhoso, porque a gente gosta, viu? A gente gosta. Só na sua fala, sabe que em 22 anos você tem a mesma garra, aquela vontade de estar, né? Isso deixa todo mundo maravilhoso. Parabéns. Obrigada, continue com esse trabalho que você realiza há muito tempo. E vou dizer também aos meus estudantes lá, viu? Vocês querem deixar algum recadinho para eles também, que eu vou levar esse podcast para eles também. Muito bem. Parabéns aos estudantes que participaram desse projeto maravilhoso. E isso é muito bom porque incentiva outros professores a também fazer projetos que façam com que, né, a comunidade se envolva, participe, faça a sua reflexão. Então, esse projeto só existe porque existe vocês, estudantes, que participaram com a professora Madja. Eles vão ver também? Obrigada. Vai que ela vai mostrar. Ou vão só ouvir? Não, vai mostrar. Então eu vou falar olhando nos olhos. Olha, professoras assim tem poucas, viu? E a professora, viu só? Ela disse assim, eu não só ensinei não, eu aprendi. Veja, Isso. Vocês também ensinaram a professora. Muito obrigado por proporcionar isso para ela e para a gente também, que a gente só conheceu porque vocês participaram, né? Então, muito obrigado. Palminhas para vocês. Esse foi... Mais algum comentário, professor, antes de encerrar? Não, o comentário que eu vou fazer é que o próximo que virá aí, que a gente tá se debruçando a estudar os círculos de cultura e com certeza novas coisas boas irão acontecer também. E a gente vai passar aqui, com certeza. Quem se interessou por esse trabalho, né, é bom dizer que isso vai virar um capítulo de um livro que a pretensão é lançarmos ainda esse ano, não temos uma data prevista, mas a pretensão é lançar ainda esse ano. E então, querendo revisitar, né, esse programa vai estar disponível sempre no YouTube, na TV Simprógio, também no podcast, né? O podcast fica lá no Spotify. E aí é só visitar lá e também, quem sabe, ler o livro, né, e participar do lançamento. A gente quer fazer uma coisa bem legal mesmo, livro, com ISBN, lançamento, tudo direitinho. Então visite e a gente continua aí com o Simprógio sempre firme na luta.